E aí pessoal, aqui é o Walter, professor da MedPlay, e hoje eu separei para vocês algumas funções da calculadora científica que vão ser muito úteis nas cursadas das matérias exatas do CBC e do UBA 21. Então se inscrevam no nosso canal e vamos lá! A primeira coisa que nós vamos aprender é como utilizar a tecla Shift da calculadora. Esta tecla que está aqui, no canto superior esquerdo. Essa tecla nos permite acessar as funções que estão em amarelo em cima de outras teclas. Por exemplo, se vocês fizerem a experiência aí agora e apertarem a tecla Shift e em seguida apertarem a tecla EXP, o que vai aparecer na tela da calculadora de vocês é o π, que é o que está em amarelo em cima da tecla utilizada. Da mesma maneira, se vocês apertarem a tecla Shift e em seguida apertarem a tecla AC, o que vocês vão fazer é acessar o OFF, ou seja, apagar a calculadora científica. Agora que nós sabemos utilizar a tecla Shift, vamos resolver uma equação do segundo grau. Isso é, vamos encontrar as suas raízes. As raízes da equação do segundo grau, elas são o x1 e o x2. E algumas calculadoras têm a possibilidade de calcular automaticamente essas raízes sem que nós tenhamos que utilizar a fórmula de Bhaskara. O modelo de calculadora que nós estamos usando para este vídeo é essa daqui, FX95MS da Casio, que é a mesma calculadora que vocês estão vendo aí na foto. Então verifiquem se a calculadora de vocês pode resolver equações do segundo grau e eu vou ensinar agora a forma de utilizá-la para resolver essas equações. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que uma equação do segundo grau tem como fórmula ax² mais bx mais c é igual a zero. Sabendo isso, nós podemos observar o exemplo que nós temos aqui do lado e resolver a modo de exemplo na calculadora científica. Bem, o nosso exemplo é este daqui. É x² mais 3x menos 10 igual a zero. Para esta equação do segundo grau, quem seria o A? O A seria 1, porque é o que acompanha o x². Agora, quem seria B? B aqui seria o 3, que é quem acompanha o x. E por último, quem seria o C? O C seria menos 10. Muito cuidado com o sinal. Então, C menos 10. Se nós sabemos o A, o B e o C, nós podemos resolver de forma imediata uma equação do segundo grau. Então agora vamos ao passo a passo com a calculadora. Peguem a calculadora de vocês, liguem a calculadora e vocês vão apertar agora a tecla Mode. Vocês vão apertar essa tecla 2 vezes e o que deveria aparecer na tela são as letras E, Q e N, que significa equação. E para responder que nós sim queremos resolver a equação, vocês vão apertar o número 1. Então, apertamos o número 1 e ele vai perguntar para você, na calculadora, quantas variáveis tem a sua equação, 2 ou 3. A nossa equação ela só tem a variável x, como vocês podem observar aqui, x e x. Então nós não podemos responder nem 2 nem 3. O que nós vamos fazer então é apertar esta seta para o lado, para que ele nos dê outra pergunta, ao invés de quantas variáveis tem a equação. Então, apertamos para o lado direito e ele vai perguntar qual é o grau dessa equação. É do segundo ou do terceiro grau? E nós sabemos que esta equação aqui é do segundo grau, porque o maior expoente da variável x é o 2. Portanto, isso é uma equação do segundo grau. Muito bem, respondemos apertando a tecla 2 aqui na calculadora e imediatamente ela pergunta para nós quem é o A. O A nós já sabemos quem é. O A vale 1 para o nosso exemplo. Então, nós vamos apertar 1 igual e a calculadora vai querer saber quanto vale o B. E aí nós vamos apertar 3 igual e a calculadora vai querer saber quanto vale o C, que nós já vimos que era menos 10 igual. Imediatamente a calculadora diz para nós quanto vale o x1, que nesse caso aqui vale 2. Se nós apertarmos igual de novo, a calculadora diz para nós quanto vale o x2, que nesse caso aqui vale menos 5. Então, pratiquem aí com esse exemplo ou com outros exemplos de equações do segundo grau, porque isso é algo muito útil, muito prático na hora de resolver esse tipo de equações.
Agora que nós já resolvemos a nossa equação do segundo grau, nós precisamos retirar a calculadora do modo equação, para poder voltar a fazer os cálculos comuns. Para isso existe um procedimento muito simples. Nós vamos apertar Shift em primeiro lugar, depois a tecla Mode, que é essa daqui, e o que nós vamos estar acessando é o que está em amarelo, ou seja, a função Clear, que é limpar a calculadora. E aí ela vai perguntar o que nós queremos limpar. E nós vamos selecionar o número 3 para dizer que nós queremos limpar todas as configurações, para que a calculadora volte para as suas configurações originais. Depois a gente aperta igual 2 vezes e pronto. A calculadora está apagada, resetada para as suas configurações originais e agora nós podemos realizar os cálculos comuns. Próxima observação. Imagine que vocês estão escrevendo uma conta e fica um número muito grande na calculadora e chega um momento que vocês se equivocam. Precisa apagar tudo e fazer tudo de novo? Não. Nós temos duas opções aqui. Nós temos esse botão Replay, que são essas setinhas que estão aqui, que permitem caminhar com os algarismos que estão na calculadora para a esquerda e para a direita e selecionar e substituir. Então, com esse daqui nós caminharíamos para a esquerda e com esse daqui para a direita. Vocês podem ver que a luzinha que fica piscando embaixo do número selecionado ela vai se mover na calculadora de vocês e vocês vão poder alterar o número ou as operações que estiverem na calculadora da maneira que vocês acharem melhor. E outra opção que nós temos ainda é este botão Delete, que está aqui, ó, botão Del na calculadora. O que ele faz é simplesmente apagar um dígito. Então ele corre o seu número ou a sua conta um espaço para a esquerda e apaga o que estivesse aqui. É como se fosse a função backspace do teclado de um computador. Muito bem, vamos aprender a resolver frações automaticamente na calculadora. Isso serve para aquelas pessoas que são preguiçosas e não querem ficar calculando o MMC o tempo todo. Então, isso daqui é uma fração bem simples, né? É uma soma de frações bem simples, onde nós temos 3/5 mais 7/4. Todo mundo sabe que o MMC vai dar 20. Mas suponha que nós não soubéssemos e nós quiséssemos resolver esta fração automaticamente. Existe uma tecla da calculadora que faz isso, que é essa daqui. Então, vamos chamá-la carinhosamente de ABC. Quando nós apertarmos o botão ABC, ele vai colocar um traço de fração no nosso número. Quer dizer que, para escrever essas frações aqui na calculadora, eu teria que colocar 3, apertar esta tecla ABC e, em seguida, apertar 5. E a calculadora entende que você escreveu 3/5. Muito bem. Aí a gente aperta o sinal de mais e coloca o 7, novamente a tecla ABC e depois o 4. Apertando igual, o resultado disso daqui vai sair na forma de fração. Então, façam a experiência aí na calculadora de vocês agora e acompanhem comigo. Vou colocar 3, ABC 5, mais 7, ABC 4, e o que nós vamos encontrar vai ser 2 inteiros e 7 vinteavos. Aí vocês vão me dizer, tudo bem, mas eu queria na forma de uma só fração. Eu não quero com números inteiros e depois a fração. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Nós vamos apertar agora o Shift, que está aqui em cima, e vamos selecionar esta opção aqui, que é o DC, que só tem uma fração. Então, se vocês apertam Shift ABC, ele vai transformar a sua fração, que tinha número inteiro e parte fracionária, em somente uma fração. E aí vocês vão ver que a resposta vai ficar 47/20, resolvido sem ter que fazer contas. Então, peguem somas e subtrações de frações e pratiquem e brinquem com essa função, porque ela é muito interessante. Vamos ver então como é que nós podemos resolver potências e raízes utilizando a calculadora. E nós temos alguns exemplos para que nós possamos testar essas funções. Em primeiro lugar, nós temos aqui 7 ao quadrado. Bom, o 7 é um número, que está bem aqui embaixo. O ao quadrado vai ser esse x ao quadrado que está aqui. Então, se nós quisermos descobrir o valor de 7 ao quadrado, o que nós temos que apertar é, primeiro a tecla 7 e em seguida esta tecla x ao quadrado. E a calculadora vai dizer para a gente quanto dá 7 ao quadrado. Então, se vocês fizerem esse procedimento, deveriam encontrar 49. Muito bem. O próximo exemplo é muito parecido.
é um 5 ao cubo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos apertar primeiro o 5, está aqui o número 5, e depois esta tecla aqui, que é o x ao cubo. Se vocês apertarem o 5 e depois o x ao cubo igual, vocês vão ver que 5 ao cubo é igual a 125. Resolvido o problema. Aí vocês vão me perguntar, tá legal, tem o x ao quadrado e tem o x ao cubo. Agora, como é que eu faço se eu quiser elevar a um outro valor que não seja o 2 e o 3? Aí, nós vamos utilizar este chapeuzinho aqui, ó, este símbolo, como se fosse um acento circunflexo, que significa elevado. Ele permite que nós elevemos um número a qualquer outro número. Por exemplo, aqui nós temos 3 à quarta potência. Então, nós vamos escrever na calculadora. Em primeiro lugar, o 3, vamos colocar o chapeuzinho e depois vamos colocar o 4. Isso quer dizer que na calculadora de vocês deveria aparecer assim, ó, 3, chapeuzinho, 4, ou seja, 3 elevado a 4. Aperta igual e a resposta será 81. Muito bem. O próximo tema vai ser raízes. Então agora, como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de um número? Muito simples. Se eu quiser a raiz quadrada de um número, tudo que eu tenho que fazer é apertar esta tecla aqui, que é a tecla raiz quadrada. No nosso exemplo, nós queremos calcular a raiz quadrada de 144. Então nós vamos apertar primeiro a tecla raiz quadrada, depois nós vamos escrever 144, usando os números, vamos apertar igual, e ela tem que dizer quanto vale a raiz quadrada de 144. E vocês deveriam encontrar 12. Beleza, muito simples então fazer a raiz quadrada. Agora, como é que nós vamos fazer a raiz cúbica? Para resolver uma raiz cúbica, existe uma tecla aqui com o símbolo de raiz cúbica, porém, ela está em cima do x ao cubo em amarelo. E nós já sabemos acessar as funções que estão em amarelo. Nós primeiro apertamos a tecla Shift e depois a tecla correspondente. Então, como é que eu faria para resolver a raiz cúbica de 512? Eu teria que apertar primeiro o Shift, depois a tecla x ao cubo. Esta tecla aqui, na verdade, não está sendo selecionada, o que nós estamos selecionando é essa raiz cúbica, e em seguida eu escrevo 512. Quando eu apertar igual, eu vou saber a raiz cúbica de 512, que deveria dar 8. Muito bem. Então agora nós já sabemos resolver raízes quadradas e raízes cúbicas. Agora, como é que eu faço para resolver uma raiz que tem um índice n, um índice qualquer, que não é nem 2 e nem 3? Aí nós vamos utilizar este comando aqui, ó. Se vocês observarem, isso daqui é um símbolo de raiz, só que no índice, aqui em cima, ele tem um x, que é para nós colocarmos o número que nós queremos calcular. Bem, no nosso exemplo nós temos a raiz sexta de 729. Queremos calcular a raiz sexta de 729. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o número 6 e depois nós vamos apertar essa tecla, que é a raiz que tem o x aqui em cima. Para acessar essa tecla, vocês já sabem, é primeiro o Shift e depois a opção aqui, a tecla do chapeuzinho, que vai marcar a raiz com o índice x. Beleza. Em seguida, nós colocamos o 729 e apertamos igual, e a calculadora vai dizer para nós quanto é a raiz sexta de 729, que vai dar 3. Muito bem. Aprendemos a calcular potências e raízes. A próxima função que nós vamos aprender é uma tecla chamada EXP. Essa tecla é fundamental em química, ela é muito importante porque ela nos permite expressar potências de 10 de uma forma mais rápida, mais fácil, e que a calculadora científica faça as contas com todas essas potências automaticamente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Para exemplificar, eu coloquei aqui para vocês, no canto direito, o número de Avogadro. Então, este número que nós temos aqui, que foi chamado de Na, é o número de Avogadro. É 6,02 vezes 10 a 23. Esse número expressa a quantidade que nós temos em 1 mol de qualquer substância. Bom, como é que nós fazemos para trabalhar com isso na calculadora? O que vocês precisam entender aqui é que este botão EXP, ele significa, EXP, ele é a mesma coisa que vezes 10 elevado.
Então, nós não vamos escrever, na hora de usar a tecla EXP, nós não vamos escrever nem o vezes, nem o 10 e nem o elevado. Muito cuidado, porque se vocês puserem o vezes, o 10 ou o elevado, pode dar algum erro. E pode dar um erro que seja em uma multiplicação num fator 10. E vocês não vão se dar conta do erro. Então, não podem esquecer de não colocar o vezes, o 10 e o elevado durante o cálculo. Bom, vamos ver então como é que fica o nosso exemplo aqui. Tudo que nós queremos fazer para esse exemplo é escrever na calculadora 6,02 vezes 10 a 23. Então, nós escreveríamos 6,02, aí vem o botão EXP e em seguida o 23. O que nós escrevemos aqui? Nós escrevemos 6,02 vezes 10 elevado a 23. E a calculadora entende isso e escreve dessa forma. Se vocês apertarem um igual, vocês vão poder apreciar aqui na tela o 6,02 vezes 10 a 23, que vai aparecer na tela da calculadora. Eu vou fazer uma outra observação aqui, aproveitando que nós temos um número com vírgula. Esta vírgula, que nós trabalhamos com vírgula, na calculadora é este pontinho que está aqui embaixo. Tome muito cuidado para não apertar essa vírgula aqui. Não é para usar esta tecla aqui nunca. A tecla que nós vamos usar para marcar vírgula é esse pontinho que está aqui embaixo da calculadora. Então, façam aí a experiência usando 6,02 vezes 10 a 23 como modelo ou qualquer outra potência de 10 que vocês encontrarem. Vamos aprender agora a calcular logaritmos utilizando a calculadora científica. Isso é muito útil. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo extraído da química também. Eu coloquei aqui no canto superior direito algumas fórmulas que nós vamos usar nos cursos de química, que são as fórmulas do pH e da concentração molar do hidrônio. Então, o hidrônio, esse daqui, às vezes ele é representado com o símbolo H+, como se fosse o próton. Mas nós vamos utilizar a nomenclatura correta de hidrônio para esse exemplo. Essas duas fórmulas, eu não vou explicar de onde elas vêm neste vídeo. Depois, na cursada de Química, vocês vão aprender. Tudo que eu vou fazer é aplicar as fórmulas para que vocês vejam como se usa a tecla logaritmo na calculadora científica. A primeira fórmula, que é essa daqui de cima, é a fórmula que me permite calcular o pH de uma solução sabendo a concentração de hidrônios. Então, eu sei este valor que vai aqui, tudo que eu quero saber agora é o pH. A fórmula é pH é igual a menos o logaritmo da concentração dos hidrônios. O primeiro exemplo, então, é esse que está aqui, onde nós temos a concentração dos hidrônios e nós queremos o pH. O que nós vamos fazer? Aplicar a fórmula que acabamos de aprender. pH é igual a menos o logaritmo da concentração dos hidrônios. Peguem a calculadora de vocês e escrevam menos, que é esse menos que está aqui embaixo, o logaritmo, que é a tecla log, e aí vocês colocam a concentração de hidrônios, que é essa daqui, no nosso exemplo, utilizando a tecla EXP para representar a potência de 10, já que nós já aprendemos isso. Então, como é que vai ficar na calculadora? Menos o log de 2,47 EXP menos 9 igual, e aí nós vamos observar um pH de 8,61, um pH alcalino. Este pH de 8,61 se corresponde a uma concentração de íons hidrônio de 2,47 vezes 10 a menos 9 molar. Vou aproveitar esse exemplo e dar uma observação aqui. Algumas calculadoras científicas, quando aparece um menos no meio de alguma outra expressão, aqui por exemplo 10 elevado a menos 9, quando não é uma operação de menos, ela requer que vocês apertem esse menos aqui. Então se vocês fossem escrever aí, por exemplo, 2,47 vezes 10 a menos 9, vocês teriam que escrever 2,47, o botão EXP, e depois, na hora de escrever o menos 9, ia ter que ser esse menos aqui e depois o 9. Este menos aqui em lugar desse aqui de baixo. A minha calculadora permite fazer diretamente todos os cálculos com esse menos aqui, então eu não uso este. Mas vocês deveriam averiguar na calculadora de vocês qual o menos que funciona para essa situação. Vamos passar para o próximo exemplo. No nosso próximo exemplo,
nós temos que calcular o valor da concentração de hidrônios sabendo o valor do pH. Então, é o cálculo inverso, o cálculo contrário do que nós fizemos antes. E para isso está essa segunda fórmula que nós aprendemos aqui anteriormente, que é a fórmula da concentração dos hidrônios. Esta fórmula aqui permite saber a concentração dos hidrônios a partir de um valor de pH. Se vocês quiserem comprovar o cálculo anterior, ou seja, tirar a prova real, vocês podem fazer utilizando a fórmula de baixo com o 8,61 e vocês deveriam encontrar este número aqui de cima, que é o 2,47 vezes 10 a menos 9. Mas eu não vou fazer isso, eu vou usar um novo exemplo com um pH de 7,4, que é o pH aproximado do sangue. Então, utilizando o pH do sangue, eu quero saber a concentração sanguínea de íons hidrônio. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, a fórmula diz aqui antilogaritmo de menos pH. Como é que nós representamos o antilogaritmo na calculadora científica? Nós apertamos a tecla Shift. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos apertar aqui o Shift e em seguida a tecla Log, querendo acessar este 10 elevado a x aqui, que é a inversa de um logaritmo. Se o logaritmo tem base 10, a inversa dele é 10 elevado a x. Muito bem. Então, para poder calcular esta concentração de hidrônios, vamos usar a fórmula e apertar aqui Shift Log, depois menos, não esqueçam do menos, 7,40. E nós vamos encontrar, então, 3,98 vezes 10 elevado a menos 8 molar de concentração de íons hidrônio. Então, prestem bem atenção, nós aprendemos a calcular os logaritmos e os antilogaritmos, ou seja, a operação inversa de um logaritmo. Agora vamos ver algumas funções trigonométricas. O que eu vou ensinar aqui serve tanto para o seno, como para o cosseno, como para a tangente. Mas eu vou aplicar somente utilizando o exemplo do cosseno. Depois vocês podem brincar com isso daí o quanto vocês quiserem. Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? Lembrando, pode ser cosseno, pode ser seno, pode ser tangente. Muito simples. Eu aperto na calculadora a tecla cosseno, está bem aqui, e em seguida eu coloco o valor do ângulo, 180 nesse caso do nosso exemplo. Então apertem aí na calculadora de vocês, cosseno de 180 igual, e vocês vão descobrir que o cosseno de 180 vale menos 1. Até aí, nada demais, né? Isso é bem simples, todo mundo poderia ter chegado nesse valor. Agora, algo que é muito interessante, e inclusive especificamente para a matéria de trigonometria, de matemática, é você poder calcular o ângulo sabendo o valor do cosseno. Então, imagina que eu digo para vocês o seguinte, olha, existe um determinado ângulo cujo cosseno vale menos 1. Qual é esse ângulo? Aqui nós estamos vendo que é o 180. Mas sem você saber quem é esse ângulo, como é que a gente faz para calculá-lo? Nós vamos utilizar, então, a inversa do cosseno, que aqui está representada como cosseno a menos 1. Se nós sabemos que o valor do cosseno, para este exemplo, é menos 1, se eu apertar a inversa do cosseno de menos 1, isso deveria me dar o ângulo, ou seja, eu tenho que encontrar, fazendo este cálculo, os 180 graus, que é o meu ângulo original. Como é que a gente faz isso na calculadora? Nós vamos apertar Shift, cosseno, vamos colocar aí o menos 1, apertem o menos 1, igual. Quando eu apertar o igual, a calculadora tem que dizer que este ângulo é o ângulo de 180. Então, atenção, vocês podem calcular o cosseno de um ângulo, apertando diretamente a tecla cosseno, ou vocês podem calcular o ângulo, sabendo o valor do cosseno dele, utilizando o Shift e a tecla cosseno, ou seja, a inversa do cosseno. Bem, o que mais nós vamos ver aqui? Existe uma tecla chamada ANS, que vem do inglês, Answer, resposta. Esta tecla ANS se encontra aqui embaixo, e ela também é muito útil. Suponho que vocês fizeram um cálculo e vocês já têm o valor de uma determinada resposta. Vamos supor que nós fizemos 2 mais 2 é igual, e a calculadora vai dizer que isso vale 4. Aí, sem querer, a gente apaga a calculadora, ou a gente espera um pouquinho e ela desliga sozinha. E agora nós esquecemos qual era o valor que nós tínhamos encontrado antes. Não tem problema. Tudo que nós temos que fazer é apertar a tecla ANS igual, e a calculadora vai lembrar que
e o resultado era 4. Então esta tecla ANS é muito útil. Inclusive, nós podemos usá-la no meio de cálculos. Se eu já fiz esta conta, 2 mais 2 igual a 4, quer dizer que eu já tenho o 4 salvo como ANS. Então, se eu apago a calculadora e coloco, por exemplo, eu coloco ANS vezes 2 igual, a calculadora já me diz que isso vai dar 8, sem eu precisar lembrar que aquele ANS corresponde ao 4. Então, atenção aí a essa dica, porque isso é muito útil na prática.